gente fala de comunicação, a comunicação das pessoas, entre as pessoas, um fala, o outro escuta, e essa comunicação acaba virando uma interação entre as pessoas, e um entende, o outro fala, e assim são a troca, ou é a troca de ideias. Mas quando a gente fala de comunicação empresarial, essa comunicação ela tem que ser um pouco mais estruturada e a gente se confunde muito entre se eu falo, as pessoas escutam e entendem. Então, no ambiente empresarial, nas academias, na empresa, essa comunicação ela precisa ter processo, ela precisa ter começo, meio e fim, precisa ter uma estrutura. Você precisa, como gestor, estrategicamente entender como fazer com que todas as pessoas entendam exatamente o que você precisa que elas entendam e façam, né, para que essa comunicação seja eficaz. No mundo das academias, a gente vê muito que não existe comunicação, ou seja, entendimento entre os departamentos da academia, que eu acho que esse é um principal problema pelo qual você deve prestar atenção quando o assunto é comunicação. A área comercial, ela acha que ela é responsável, ela tem certeza que ela é responsável por trazer os alunos para dentro da academia. É com eles que você vai prospectar, que você vai estabelecer relações de contratos financeiros, negociação com o cliente. E a área técnica seria o responsável por o responsável por manter estes alunos dentro da academia, por renovar os planos, por reter os alunos, por atender efetivamente os alunos. Ambos os departamentos, a área comercial e a área técnica, eles atendem os alunos dentro das suas estratégias de negócio, mas nas academias não se conversam e isso é um grande problema. O que você precisa fazer é, como gestor, estabelecer uma maneira onde o departamento comercial e o departamento técnico se conversem. Um exemplo, toda vez que vai acontecer um evento comercial lá na sua academia, um evento dentro da sua academia, que envolva alguma ação comercial, nem sempre o departamento técnico fica sabendo e vice-versa. E aí essa comunicação, o aluno chega lá no balcão da sua academia para perguntar sobre um evento ou uma campanha que esteja acontecendo e as pessoas não saberem do que se trata, porque não foram comunicadas. Então esse efetivamente é um grande problema hoje nas academias. E fica uma briga, parece, que entre os departamentos. A área técnica acha que é obrigação das meninas ou do pessoal de vendas pôr os clientes para dentro, e os clientes estão lá, se não tem cliente a culpa é delas, e elas acham que os professores deveriam fazer melhor o papel deles no que diz respeito a gerar empatia, a atendimento efetivamente do cliente, não só oferecer um bom treino, elas acham que eles deviam fazer isso e eles também não concordam, então fica essa confusão. E aí cabe a você, gestor, estabelecer uma comunicação mais efetiva, mais cooperativa dentro da sua academia. E para isso existe processo, existe um método ou métodos que você pode estabelecer para tornar mais saudável essa comunicação, mais efetiva, para evitar de que os departamentos dentro da sua academia sejam ilhas separadas, onde cada um faz só o seu papel e o cliente com certeza vai ter a sensação de que ele vai entrar numa empresa onde as pessoas não trabalham juntas, não há harmonia, não tem equilíbrio, as pessoas o fato de não se comunicarem, o serviço vai chegar na mão do cliente ou vai chegar em termos de valor percebido para o cliente como uma maneira de será que eu estou no ambiente certo? Será que aqui tem profissionalismo, essa estrutura realmente me oferece aquilo que eu de verdade preciso para poder manter um bom relacionamento com as pessoas? Então, pensa bem sobre no que diz respeito ao assunto, à comunicação da sua academia, pensa como você, gestor, pode efetivamente estabelecer bons laços entre as pessoas que trabalham e uma boa interação entre todos os departamentos, incluindo a área administrativa, financeira, direção. Cabe a você, gestor, fazer esse link, esse elo entre eles. A palavra comunicação significa partilhar ou tornar comum uma ideia. Em comunicação empresarial, existem então formas de você fazer isso para que ela seja cada vez mais eficaz ou seja eficaz do ponto de vista desta comunicação, do compartilhamento da ideia para tornar comum entre todas as pessoas. Existe a comunicação interna,
que é o que se chama endocomunicação, a palavra é endocomunicação, que são todas as ações para tornar comum uma informação que você queira distribuir para todas as pessoas da sua academia. Então, você pode fazer essa comunicação interna através de e-mail, relatório, carta, pedir para as pessoas assinarem, pegar uma pessoa de um departamento, uma pessoa de outro departamento ou de diferentes departamentos dentro da sua academia e torná-los responsáveis pela disseminação dessa informação e desse conteúdo para que todas as pessoas saibam efetivamente o que vai acontecer. Um exemplo, você vai fazer um festival de natação e o que é o festival, qual é o objetivo desse festival, se tem um tema para esse festival e você comunicar para todas as pessoas. Você pode utilizar esse tipo de recurso. O importante é que você efetivamente comunique tudo o que está acontecendo dentro da academia para todas as pessoas de todos os departamentos, com antecedência de preferência. Então essa é uma comunicação interna. A comunicação externa tem mais a ver com o seu posicionamento de negócio. Então são as suas campanhas que vão para fora. Disparos em mídias sociais, o seu site, logomarca, né, o posicionamento mesmo, visão, missão, valor, as estratégias do teu negócio. Isso tem a ver com a comunicação externa, que é o que vai chegar aos ouvidos do cliente, futuro cliente, né, o possível cliente ou o cliente que já está lá na sua academia. Então essa é uma comunicação externa, que tem a ver com o mercado. Dentro da sua empresa, na comunicação que você pode estabelecer como sendo um processo, existe aquela comunicação que é horizontal, ou seja, pessoas do mesmo departamento. Então você, gestor, vai se comunicar com o gestor de outras áreas e com o dono. O dono também entra nessa linha, né? Então é aquela comunicação horizontal. Entre pares, quais são as tomadas de decisão, quais são os próximos passos, quais são as estratégias do seu negócio. Um bom exemplo são as reuniões periódicas de gestão que você pode fazer semanalmente com todos os tomadores de opinião, né, que são os líderes da academia. E aí, dentro de cada um dentro do seu departamento ou do seu escopo de negócio, cada um de vocês decidirem o que será feito e comunicado para a equipe como um todo, cada um dentro do seu departamento. Então essa é a comunicação horizontal. A comunicação vertical é uma comunicação mais hierárquica, que ela pode ser tanto de cima para baixo, ou seja, de você para a sua equipe, quanto da sua equipe para você. De você para a sua equipe tem um cunho um pouco mais corretivo, ou seja, são ações de feedback, são ações de treinamento, são ações de acompanhamento, de avaliação de desempenho, ou seja, tudo que você precisa fazer para cada um das pessoas que trabalham, dos seus colaboradores, né, das pessoas da sua equipe, e que precisa ser passado a eles em formato de comunicação de algo que precisa se tornar comum. Então você tem que dar um treinamento, você vai comunicar a sua equipe, vai ministrar esse treinamento e essa comunicação acontece. De baixo para cima, ou seja, da sua equipe para você, ela tem um cunho mais de informação sobre o que anda acontecendo no ambiente da academia, que nem sempre você consegue ficar sabendo, né? Você como gestor deve saber que tem coisas que você fica sabendo ou por último quando fica sabendo. Isso é muito comum em gestão. Então, se você tem uma boa relação com a sua equipe, você deve sim estimular a sua equipe a contar para você o que eles andam vendo. O que pode ser problemas com o cliente, problemas entre pessoas da mesma equipe. É claro que você tem que ter bastante bom senso quando essa comunicação é de baixo para cima, porque normalmente os colaboradores ou a equipe, eles têm eles podem cair para o lado da fofoca, do ruído, do falar mal. Veja que cabe a você, gestor, ter bom senso na administração das pessoas. E que você, como bom gestor e bom administrador de pessoas, gestor de pessoas, vai poder mostrar para a sua equipe como deve ser feito. Mas você não tem como controlar essa variável emocional da equipe. Então, essa comunicação de baixo para cima, você tem que saber filtrar o que acontece, mas é importante que você estimule sim a sua equipe a contar para você o que anda acontecendo. Porque isso é uma maneira que você tem de poder controlar as variáveis de clima organizacional, de satisfação do cliente, de criatividade, inclusive. Nossa, eu não tinha percebido que estava acontecendo
um assunto, qualquer que seja ele, que você não tinha visto. Então, pode te dar uma ideia para uma nova ação dentro da academia. É muito importante que você se utilize também, peça para a sua equipe como um todo, conversarem entre eles e participarem ativamente de todos os eventos e campanhas e ações que você tem dentro da sua academia, para que todos fiquem muito ligados com tudo que está acontecendo, para que eles não passem informações que sejam truncadas ou irreais para os clientes e a sua academia tenha uma boa harmonia quando o assunto é comunicação entre as pessoas. Eu vou te dar 3 formas de como que você pode fazer uma boa comunicação com a sua equipe. Todas as pessoas dentro da sua equipe, elas precisam saber exatamente o que está acontecendo, quais são exatamente as suas ideias, o que você pensa em termos de posicionamento, visão de negócio, valores, estratégias, para que elas se sintam parte do todo. Ações que você pode fazer para tornar os seus colaboradores seus parceiros são a apresentação de dossiê de desempenho da academia. Eu vejo muitos professores reclamando que o gestor não passa para ele, por exemplo, indicadores como o percentual de renovação. Eu acho que você deve saber que quando um professor entra em contato com um dado factível, verdadeiro sobre, olha, você está dizendo que você tem bastante aluno na sua sala de aula, mas a sua renovação está abaixo de 20%, 15%, né, da academia, que isso daí é muito ruim, esse professor se choca, porque ele consegue visualizar em números, em dados reais, que ele acha que ele está abafando, está fazendo um excelente trabalho de renovação, quando na verdade o indicador de renovação não mostra isso. Então é importante, isso faz parte da comunicação que você pode ter com a sua equipe. Na área comercial a mesma coisa, o pessoal de vendas costuma te perguntar, tá bom, e da onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu já liguei para todo mundo, eu já fiz toda a minha lista e elas não insistem, elas não efetivamente utilizam todos os recursos de conhecimento e de metodologia que elas têm para poder efetivar uma venda. Então, você mostrando números é uma maneira de comunicar a sua equipe no que diz respeito a desempenho e de que você precisa deles para que a academia se mantenha saudável. Uma outra sugestão de melhorar, né, de fazer com que as pessoas da sua academia elas entendam exatamente o que tem que ser feito, para que elas tenham muito claras qual é o posicionamento, quantas andam a sua academia, são as reuniões. Reunião periódica, reunião semanal, reunião diária, acompanhamento diário da sua equipe, ou seja, você sentar com cada um dos membros da sua equipe, dos colaboradores da sua equipe e entender quais são as necessidades dele e entender quais são as necessidades do cliente, para poder ter um olhar um pouco mais holístico sobre o que o cliente pensa, o que a sua equipe pensa e o que você como gestor pode interferir nesse processo para que a comunicação seja efetiva. O que você não pode é deixar para que as pessoas façam esse papel. O papel é seu de comunicar efetivamente e tornar os seus colaboradores os seus parceiros, para que você saiba tudo o que está acontecendo e possa fazer algo com isso. Quando o assunto é tornar a sua academia visível, comunicar para o mercado, comunicar entre as outras pessoas, vindo de colaboradores internos, essa é a melhor propaganda, é a melhor modelo de comunicação que você pode ter e estimular que as pessoas tenham. Ou seja, se todos os colaboradores da sua empresa, da sua academia estiverem satisfeitos, trabalhando em harmonia, entendendo que você é um gestor que orienta, comunica, avalia, acompanha, incentiva, eles vão efetivamente dizer que trabalham na sua academia, trabalham para você e que estão muito felizes trabalhando ali. Veja, se um cliente ao ouvir isso, um cliente que ouve isso, também passa essa informação para possíveis outros clientes. E aí o ambiente não só fica muito harmônico, mas também fica muito competitivo no sentido da venda mesmo, né? Porque se as pessoas comunicam dizendo que ali é um lugar ótimo para se trabalhar, que as pessoas são felizes, que tudo está muito bem, obrigado, quem é que não vai querer vir treinar na sua academia? Então, assim, a comunicação entre as pessoas, fazer com que todos os seus colaboradores consigam efetivamente ajudar você a colocar a sua academia em evidência,
vai fazer com que a sua academia não só venda muito mais, mas seja muito bem vista no mercado como um todo. Essa é uma outra forma de você se aproveitar da comunicação que as pessoas hoje estão pedindo. O fitness tem crescido muito, as pessoas hoje não procuram mais academia simplesmente para a prática de atividade física, elas já estão entendendo que fazer atividade física promove longevidade, promove saúde e que isso é um bem infinito na vida delas, os clientes inclusive. Então você pode se aproveitar desse discurso de que na sua academia você tem como fazer com que as pessoas produzam mais, sejam mais felizes, tenham mais recursos de saúde, de qualidade de vida, que é sim possível equilibrar a vida e o trabalho e ainda a prática de exercícios físicos e que isso vai ajudá-las no bom desempenho das suas tarefas diárias. O fitness hoje está em alta nesse sentido de fazer com que as pessoas mudem os seus hábitos e tenham hábitos de vida mais saudáveis. Você deve realmente usar desta comunicação para unir as pessoas, tanto de quem são os seus colaboradores dentro da sua equipe, inclusive para fazê-los distribuir esse tipo de informação e conceito de que eles têm muito mais a oferecer do que apenas aulas ou planos ou serviços ou os equipamentos que estejam na sua academia, quanto para os alunos, que eles têm que vir na academia como uma extensão da casa deles para ter mais harmonia, para ter saúde, para ter equilíbrio, para serem felizes. Então, se aproveita desse momento que o mercado de academias vive, crescente, de conscientização, de boa prática, saúde, qualidade de vida, equilíbrio e bom relacionamento humano. Você vai se surpreender com o resultado. E aí, gostou?